Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é João Souza. Então, como eu havia prometido, a aula introdutória sobre o átomo e suas partículas, ok? Então, bem como eu prometi na aula sobre a célula e suas estruturas, que eu falaria sobre a origem da célula, eu tomei a oportunidade, ok, de falar um pouco da história do átomo e também saber, através dessa definição, que estrutura, que modelo nós vamos utilizar em nossos estudos, ok? Mesmo que seja de forma introdutória. Então, lembrando que é um assunto importantíssimo, similar, ou seja, bem como o assunto preliminar sobre célula, da mesma forma se faz em relação ao átomo e de uma maneira talvez ainda até mais abrangente, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a história do átomo para que a gente entenda, sempre levando da parte para o todo, ok? E conceitos fundamentais serão melhores compreendidos, ok? Com certeza. Então, cerca de 500 anos antes de Cristo, o filósofo grego Demócrito já afirmava que a matéria era formada por partículas muito pequenas, as quais ele chamou de átomo, ok? Em grego quer dizer indivisível. Então, pessoal, trata-se de uma partícula indivisível. Daí a gente tem uma noção preliminar que ela é muito pequena, ou seja, nem através de potentíssimos microscópios conseguimos enxergar ele, ok? Então, durante muito tempo se pensou que o átomo era indivisível. Tanto que em 1803, o cientista inglês John Dalton, ao propor o primeiro modelo atômico, ele comparou o átomo a uma esfera maciça, extremamente pequena e indivisível. Mas esse modelo não explicava muitos fenômenos, né, que ocorriam. Assim, os cientistas continuaram pesquisando o mundo atômico, pessoal. Até que nesse século, dois cientistas, Rutherford, que nasceu em 1871 e faleceu em 1937, e Bohr, que nasceu em 1885 e faleceu em 1962. Propuseram um modelo, os dois juntos propuseram um modelo que comparava a estrutura do átomo ao sistema solar, ok? Ao sistema solar. Ou seja, da mesma maneira que os planetas, né, giram ao redor do Sol, vocês sabem que os planetas giram ao redor do Sol, né? No nosso caso, nós temos o movimento da Terra, quando a Terra gira ao redor do Sol, né? Movimento chamado de translação. Dessa mesma forma, eles propuseram esse modelo, ok? Nesse modelo, o átomo teria um núcleo, ok? Com prótons ao redor do qual girariam outras partículas, os elétrons. Ok, pessoal? Vocês vejam que a similaridade acontece. É uma analogia direta, ok? Então, mais tarde, em 1932, comprovou-se a existência de outras partículas no núcleo do átomo, que receberam o nome de nêutrons. Atualmente, o modelo mais aceito se baseia na teoria das órbitas, formulada por Elde Schrödinger, que nasceu em 1887 e faleceu em 1961. Então, pessoal, nesse modelo os elétrons se movem com grande velocidade dentro de orbitais, ok? Vamos imaginar que aqui são orbitais, aos quais giram os elétrons com grande velocidade. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas explicações, ok? Cada detalhe minucioso é de suma importância, ok? Em nosso estudo, usaremos o modelo atômico de Rutherford-Bohr, por ser o mais didático, facilitando assim a compreensão do assunto, ok? Então, a esse modelo se acrescentam as descobertas posteriores de que, além de prótons, o núcleo do átomo é constituído de nêutrons, certo? O núcleo do átomo, além de prótons, é constituído de nêutrons, ok?
ao redor do qual, ou seja, ao redor desse núcleo, giram os elétrons, ok? Então, esse é o modelo que nós vamos utilizar. A gente vai analisar o núcleo e a eletrosfera nessa perspectiva, ok? Para a gente ter uma compreensão mais abrangente e bem preliminar, bem sintetizada, ok? Então, vamos analisar. Então, como dissemos, o núcleo do átomo é formado por dois tipos diferentes de partículas, certo? Então, o núcleo do átomo é formado por prótons, carga elétrica positiva mais, e nêutrons, partículas sem carga elétrica. Ou seja, convenciona-se que os nêutrons são simbolizados pela letra N e os prótons simbolizados pela letra P, ok? Então, a eletrosfera, a parte que circunda o núcleo, também conhecida por coroa, e que circunda o núcleo, né, pessoal? Ela é constituída pelos elétrons. Então, toda essa parte aqui ao redor do núcleo é constituída pelos elétrons, de símbolozinho E, ok? Então, vamos analisar aqui o átomo como um todo, com a sua principal particularidade. Então, num átomo, no estado normal, o número de elétrons da eletrosfera deve ser igual ao número de prótons do núcleo. Ok, pessoal? O número de nêutrons, no entanto, pode ser diferente, ok? O número de nêutrons pode ser diferente do número de prótons e do número de elétrons, do número de prótons no núcleo e do número de elétrons na eletrosfera, ok? Mas num átomo, no seu estado normal, o número de prótons do núcleo é igual ao número de elétrons da eletrosfera, ok? Então, resumidamente, ou seja, de forma sintética, nós temos que analisar da seguinte forma. Então, aqui nós temos um núcleo formado por nêutrons e prótons, ok? Os nêutrons não têm carga elétrica e os prótons têm carga elétrica mais, ok? E os elétrons, carga elétrica menos. Nesta perspectiva, nos dará um entendimento, ou seja, uma ponte, já para assuntos posteriores, como, por exemplo, o conceito de carga elétrica, né, e força, nas disciplinas como eletricidade e magnetismo, bem como também conceitos posteriores que nós veremos sobre camadas eletrônicas. Ok? E entendermos também o conceito de carga elétrica, pessoal. Então, é importantíssimo essa noção, ok? Então, nós temos aqui o núcleo constituído por prótons e nêutrons e a eletrosfera constituída pelos elétrons. E percebam que há uma ordem de afastamento. Imaginamos que aqui seja um átomo representado, ok? Em que os elétrons desse átomo estão representados em camadas eletrônicas, que com certeza será um dos nossos próximos assuntos, ok? Então, agora nós vamos analisar a carga elétrica das partículas. Então, como eu falei, isto nos dará um embasamento teórico importantíssimo para entendermos conceitos importantes da física, como força e carga elétrica dos corpos, ok? Então, pessoal, basicamente nós temos dois tipos de forças, força de atração e repulsão, ok? Então, os prótons, vamos fazer aqui um pensamento, não é? Vamos pensar antes de nós começarmos a interpretar. Os prótons e os elétrons possuem carga elétrica. No entanto, a carga elétrica dos prótons, não é, tem comportamento diferente, contrário ao da carga dos elétrons. Então, assim convenciona-se que
os prótons têm carga elétrica positiva, enquanto que os elétrons têm carga elétrica negativa, ok? Prótons positivos, elétrons negativos. Aqui não falaremos dos nêutrons, porque são partículas sem carga elétrica, ok? Então, nós temos dois tipos de força, força de atração e repulsão. Como vai haver a força de atração? Então, pessoal, como nós vimos, para que haja atração, as cargas elétricas devem ter sinais contrários. Aqui, por exemplo, elas se atraem mutuamente, ou seja, há uma força de atração, ok? Para que haja força de repulsão e esse movimento de repulsão entre as cargas elétricas, é necessário e pode haver de duas maneiras. A primeira é que ambas as cargas têm sinais iguais, não é? Positivos, ou ambas as cargas têm sinais iguais e negativos, ok? Nesse primeiro exemplo dessa repulsão, temos dois prótons, não é? Próton aqui, próton aqui. No primeiro exemplo, tínhamos elétrons e prótons. Por isso, houve atração. Então, para que haja repulsão, existem duas possibilidades. Ambas serem iguais e positivas, ok? Ou seja, carga elétrica mais 1 de valor absoluto são positivas, ok? O que significa que o átomo perdeu elétrons, ok? Então, essas cargas vão se repelir. Aqui há uma força de repulsão. Ambas são positivas, ok? Neste caso, prótons, ok? A segunda possibilidade é que ambas sejam negativas. Nesse caso, elétrons, ok? O que significa que o átomo, o número de elétrons excedeu o número de prótons, ok? E ficaram carregados eletricamente, negativo, ok? Então, esse conceito é muito importante, pessoal. Essa perspectiva nos diz isso aqui claramente, porque nós temos prótons se repelindo, porque tem cargas elétricas positivas. E elétrons também se repelindo, porque tem cargas elétricas negativas, ou seja, há uma força de repulsão, se afastam. Entenderam? Isto fica bem claro. Mas quando colocamos uma carga elétrica positiva de um próton a uma carga elétrica negativa de um elétron, ambos se atraem mutuamente, ok? Entre os nêutrons não há carga elétrica, ok? Então, propriedade de atração ou repulsão entre os prótons e elétrons é isto. Assunto importantíssimo, pessoal. Antes de nós concluirmos essa parte, eu deixo uma pergunta no ar, importantíssima. Já que, como eu falei, o núcleo de um átomo é estável, ok? E também, um átomo no seu estado normal, o número de prótons no núcleo é exatamente igual, o número de prótons no núcleo é exatamente igual, ok? Ao número de elétrons na eletrosfera. Diante disto, surge uma pergunta para nós pensarmos um pouco. Sabemos que os prótons presentes no núcleo têm carga elétrica positiva, enquanto que os elétrons na eletrosfera têm carga elétrica negativa. Como é que o núcleo do átomo mantém-se estável? Ok? Sendo que as cargas elétricas dos prótons são todas iguais. Por que elas não se repelem? Então, pessoal, vamos pensar um pouco. Os nêutrons são partículas sem carga elétrica.
Então, o que vai ocorrer é que a neutralidade das partículas nêutrons vão impedir a força de repulsão entre os prótons, ok? Tornando o núcleo do átomo estável, ok? Então é isto. Mas vamos nos atentar a um tema importante, uma observação importante. Assuntos como este nos trarão embasamento para entendermos íons positivos ou cátions, íons negativos ou ânions, bem como serão utilizados em reações químicas, ok? E equações químicas. Saber como é que há um átomo eletrizado, positivo ou negativamente. Ora, pessoal, isto nós não falamos, então esse é o momento de nós entrarmos nessa parte antes de concluirmos, ok? Então, sabendo que o núcleo do átomo tem carga elétrica positiva e a eletrosfera, os elétrons, carga elétrica negativa, para que um átomo seja carregado positivamente, ele deve, ok, perder elétrons da sua eletrosfera, ok? Então, estando o número de elétrons da eletrosfera menor do que o número de prótons do núcleo, dizemos que o átomo está carregado positivamente e ele é um cátion. Ao contrário, se o número de elétrons da eletrosfera exceder o número de prótons do núcleo, o átomo ficará carregado negativamente, o que chamaremos de ânion, ou seja, carga elétrica menos 1. Então, cátion, não é? Carga elétrica mais 1 e ânion, carga elétrica menos 1, ok? Esta é a forma simbólica, ok? Mas, para entendermos o conceito de carga e força, temos mais esse detalhe, para a gente concluir. Sabemos que existem forças de atração e repulsão, e também tipos de eletrização por contato, atrito e indução. Vamos dar um exemplo de força de atração por atrito, ok? Então, digamos que nós atritamos um canudinho ao cabelo. Então, o cabelo, os átomos das moléculas do cabelo vão transmitir elétrons ao canudo, ou seja, o canudo ficará com um número de elétrons maior, não é? Do que o número de prótons. Se nós o atritarmos também, esse canudinho, a uma flanela, a flanela pode perder elétrons e ele ficará carregado positivamente, porque o número de... ou seja, a flanela soltando elétrons para ele, o número de elétrons dele ficará maior do que o número de prótons, ok? E ele ficará carregado negativamente. Enquanto que a flanela, cedendo elétrons para o canudo, ficará com um número de prótons maior do que o número de elétrons e ficará carregada positivamente, ok? Ele ficará carregado negativamente e a flanela positivamente, porque o número de prótons vai exceder o número de elétrons. Então, esta é uma explicação básica, simples, mas fundamental, pessoal. Ok? Então, recapitulando, nós temos aqui força de atração, ou melhor, força de repulsão, e aqui nós temos forças elétricas, ou seja, cargas elétricas diferentes, havendo força de atração. Ok, pessoal? Então, mais um exemplozinho de atrito, nós temos aqui o vidro e a lã. Consideramos que o vidro, os dois sendo atritados, ok, entrando em contato, sendo esfregados, o vidro perderá elétrons, o que eu falei agora há pouco. Ou seja, ficará com o número de prótons no núcleo maior do que o número de elétrons, ou seja, carga positiva mais 1. Enquanto que a lã, ao ser atritada, perderá prótons, ou seja, o número de elétrons excederá o número de
prótons, ou seja, ela ficará carregada negativamente com carga elétrica -1. Ou seja, em valor absoluto, são iguais, porém de sinais contrários, ou seja, valores absolutos, porém de sinais contrários, ok, pessoal? Então, pessoal, se essa aula foi útil para você, eu gostaria que você compartilhasse a aula, ok? Inscrevesse-se no canal, deixasse o seu like, seu joinha, ok? Fizesse comentários construtivos. E lembrem-se que essa aula é voltada para alunos do ensino fundamental, médio e todos aqueles que querem iniciar os seus estudos. É importantíssima a sua presença, a sua participação, ok? E lembrem-se, o título do canal é Quadro de Ciências, mas o subtítulo é Compartilhando com o Fundamental. É isso aí, fico por aqui. Grande abraço e nós nos veremos na próxima aula. Até breve.